Olá, feliz 2025 para todo mundo que está vendo e ouvindo a gente. E Um Livro, um Disco, um Filme começa esse ano trazendo uma entrevista que eu fiz com o Chico Firman, crítico de cinema que há muito tempo é famoso pelo blog dele Filmes do Chico e que agora começa o ano com uma nova empreitada. Ele está lançando um filme nos cinemas não como cineasta, não como roteirista, mas sim como distribuidor do filme japonês Sol de Inverno. Ele, ao lado do Michel Simões, foram para Cannes no ano passado e gostaram tanto desse filme que resolveram trazer para o público brasileiro, né? Imagina aquela coisa da gente que é cinéfilo, assiste um filme e gosta tanto dele que quer que todos os amigos assistam. Então é mais ou menos isso que ele fez, só que numa escala bem maior. Então vamos ver esse papo onde ele fala um pouco sobre a paixão dele pelo cinema, como surgiu, e também muito sobre todo esse processo, né, desde a compra do filme até lançar ele nos cinemas, que é um papo muito interessante para a gente saber alguns bastidores dessa área. E é claro que no final ele fala o livro, disco e filme que marcaram a vida dele. Então, boa entrevista, bom episódio especial, espero que vocês gostem e a gente se vê no próximo, em muito breve. Bom, então, Chico, me conta, primeiro de tudo, me conta sobre a sua relação com o cinema, desde quando o cinema virou uma paixão na sua vida. Olha, começou muito cedo, eu via todas as sessões da tarde dos anos 80, 90, então, naquela época, a sessão da tarde era bem diferente, né? Tinha todo tipo de filme de aventura, de comédia, enfim. Eu acho que a minha formação está ali. E aí depois eu comecei a me interessar por filmes mais, né, já com adolescente, né, por filmes mais sérios, vamos dizer assim, né. Comecei a ver os filmes indicados ao Oscar, fui ver Poderoso Chefão 3 no cinema e eu tinha, sei lá, 14 anos, uma coisa assim. E aí eu comecei a abrir minha mente para isso. E aí, outro filme do Coppola, quando eu vi, o Drácula de Bram Stoker, que eu acho maravilhoso. Enfim, eu fiquei tão obcecado com o visual daquele filme, com a linguagem daquele filme, que eu disse assim, não, eu vou agora prestar mais atenção nisso. E aí eu comecei a ver absolutamente tudo. E fui descobrindo, né, descobrindo diretores, descobrindo filmes, buscando em locadora na época e tal. E aí deu no que deu. E no que deu é isso de você ser jornalista, crítico de cinema, aí já há quanto tempo? Olha, eu criei um blog, né, o Filmes do Chico, em 2003. Já tinha mais ou menos uns 10 anos, ou 11 anos de cinefilia, 12, sei lá. E aí comecei a escrever mesmo, produzir mesmo conteúdo nessa época, mais ou menos. Um pouquinho antes, porque eu comecei a trabalhar num jornal e escrevia eventualmente sobre. Mas é isso, 2003, mais ou menos, o blog. E aí, depois de alguns anos, entrei para a Abracine, né, virei membro da Abracine, e aí me oficializei como crítico, porque até então eu nunca usava a palavra crítico, porque eu achava que, pô, tinha tanta gente que era mais, trabalhava com isso mesmo, e eu era um jornalista, né, que escrevia sobre cinema. Mas aí depois entrei para a Abracine, né, a Associação Brasileira dos Críticos de Cinema, como é que eu vou dizer que eu não sou crítico, né? E foi isso. Muita gente que é apaixonada por cinema e depois começa a trabalhar, ainda mais há tanto tempo, né? Mais de 20 anos no seu caso, eu também já vou para quase 15. A gente vê a galera um pouco se desencantando com o cinema, às vezes até assumindo uma posição meio cética, deixando de se encantar mesmo. E você não tem isso, né? Você continua encantado, empolgado com o cinema. Sempre. Qual que é o segredo para manter esse brilho no olhar, assim, cada vez que a gente fala de cinema, cada vez que vai assistir um filme? Olha, não sei. Eu acho, na verdade, que como eu tenho muitos interesses dentro do cinema, quando eu canso de alguma coisa, eu vou muito para outra. Então, esse ano passado, né, eu revi muitos filmes de 74, porque iam fazer 50 anos junto comigo, né, que fiz 50 anos. Enfim, aí tem uma época que eu estou muito voltado para cinema coreano recente, então eu vi muitos filmes, acho que há uns 2, 3 anos, eu vi, tipo assim, uns 40 filmes coreanos dos anos 2010 para cá. Então eu tenho um pouco disso, de querer ver coisas diferentes, assim.
Então, termina que uma coisa nunca se esgota, né? Porque eu jogo para uma, eu jogo para outra e tal. Isso me move mesmo. Mas, assim, eu tenho um prazer muito grande de assistir filme e de ver filme no cinema também, principalmente. Então, eu vou muito ao cinema. Vejo filme em casa, claro, também. Mas eu tenho esse prazer. Então, até eu brinco que quando eu ficar velhinho lá, vou ser aqueles velhinhos da mostra que e lá, passo o dia lá. Eu já passo o dia, né? Enfim. Mas é isso. Já dividimos algumas sessões na mostra de Várias. cinema e vamos continuar por muitos anos ainda. Com E certeza. você tem alguma mania de cinéfilo, assim, que talvez as pessoas não saibam? Alguma... Eu sei que você coleciona Funkos, né, de cinema. Eu coleciono. Estão até ali, não sei se dá para ver. Verdade. Tem vários. Eu posso até trazer aqui, se for o caso. Eu coleciono Funkos, eu tenho ainda bastante DVD e Blu-ray. Eu parei um pouco de comprar, porque, enfim, muita coisa está sendo lançada aí, mas essas edições especiais, sabe, diferentes, eu gosto de ter quando eu consigo também. E eu acho que minha paixão grande, minha obsessão grande é lista mesmo. Adoro fazer lista desde que comecei, enfim. E eu acho que a lista, porque muita gente não gosta, né? Mas a gente acha que é bobo, acha que, enfim, não vale para nada a lista, mas eu acho que lista é muito interessante para você ser apresentado a filmes, a diretores. E eu adoro ver uma lista assim, de melhores filmes, sei lá, mais específico do que uma lista tão geral. Mas melhores filmes tailandeses. Aí eu vou lá ver se eu encontro algum filme daquele, vou tentar assistir. Eu gosto muito disso. Gosto de ver filmes de filmografias diferentes e boto tudo numa tabelinha. Tem uma tabela gigante aí com todas as informações técnicas de, sei lá, país, título original, festival em que estreou. Enfim. Muito antes do Letterboxd, você já fazia manualmente. Exatamente, esse controle, esse catálogo. Exato. O Michel, meu amigo, né, Michel Simões, ele chama as planilhas de Excel dele que ele faz de Excel, né? Na verdade, foi a gente que brincou, que inventou esse nome. Assim. E eu chamo de X-Chico porque tá tudo lá nas planilhas de Excel. Na verdade, agora no Google Drive, né? Sim. E você tem o seu prêmio particular de cinema, né? O Chiquitos, que inclusive está aí na reta final de sair os premiados. A gente veio até do Globo de Ouro ontem, né? Véspera aqui da gravação dessa entrevista, e vem aí um prêmio mais importante ainda, que é o Chiquitos. Chiquitos Award. Como é que funciona? E aí você tem uma peculiaridade que o calendário do Chiquitos, ele é o seu calendário pessoal, então vale filme que é o que você viu naquele ano, né? Não importa se foi lançado comercialmente, se foi visto em festival. Exato. Né? Porque o que eu acho, eu comecei isso desde 93 que eu tenho o Chiquito, muito tempo, desde o primeiro ano lá oficial da minha cinefilia. E aí eu fiquei pensando, poxa, é meio injusto eu deixar de votar num filme porque o filme passou no ano passado, eu morava em Maceió na época, aí o filme só chegou em Maceió em 93, mas ele estreou no Brasil em 92. Aí, pô, não, Os Imperdoáveis, por exemplo, assim, eu vi só quando ele foi relançado por causa do Oscar. Então, assim, não podia ver Os Imperdoáveis e não considerar ele para minha lista de melhores do ano. Começou aí. E aí depois eu comecei a vir muito para a mostra e passava férias na mostra quase todos os anos. E aí, putz, tem filme que você não vai ver mais nunca na vida. Você nem acha a página do Letterboxd, página do IMDb de alguns filmes. E aí eu disse assim, não dá para considerar só o que estreia e tal. Eu vou considerar tudo. Tudo que eu vejo de filmes recentes, né? Eu geralmente faço esse recorte de 3 anos. E qual que é o atual vencedor do Chiquito? O que ganhou o ano passado, que só estreou no Brasil esse ano, que eu vi no festival de Cannes, eu vi em Cannes. Apesar de ele ter sido de Berlim, eu vi numa sessão extra que teve em Cannes, que foi o Here, do Baz DeVos. Né? Foi um filme que eu adorei, acho maravilhoso.
que foi lançado esse ano pela Zeta Filmes. Não confundir com o Here do Robert Zemeckis, né? Você sabe que confundiram nos meus votos ali da Exame. Então, agora está esclarecido, então. Exatamente. Daí eu fui ver, falei, até nem está indicado aos Chiquitos. Pois é. Eu até escrevi para o pessoal lá, mas ninguém me respondeu, enfim. Mas eu botei no Hears e botei que era Bad Voz, mas aí, naturalmente, eles foram pro outro Hears do Robert Zemeckis, que eu até acho legal, eu gosto do filme, acho que tem coisas bem interessantes, mas não era. Não é o digno de Chiquitos, né? Não é, cara. E Fernanda Torres, será que vai adicionar mais um prêmio aí, né, nessa temporada? Olha, vou dizer para você, para decepção de muitos, já decepcionei, inclusive, né? Porque teve os Chiquitos Brasil, né? Primeiro. Foi para a Yara de Novaes. Foi para a Yara de Novaes, que, assim, eu fiquei muito pensando, o que é que eu faço? Eu dou para as duas, porque eu acho maravilhosa a Fernanda Torres no Ainda Estou Aqui, mas a Yara tem aquela interpretação muito explosiva, muito, né, intensa, tal. Eu disse assim, vou na Yara, que é mais, enfim, talvez seja menos lembrada do que a Fernanda, né? A Fernanda está ganhando tanta coisa, está sendo tão bem recebida, aí o prêmio tem essa função também, né, de jogar luz em talvez quem fosse passar mais despercebido, assim, né? Exato. E você falou que você começou muito cedo a vir aqui para São Paulo, hoje você mora aqui, né? Mas você vinha lá de Maceió aqui para passar férias da mostra aqui em São Paulo. E hoje em dia você continua viajando em função do cinema, né? E uma parada obrigatória no seu calendário é sempre o Festival de Cannes, né? Então, começou faz 2 anos, né, que eu fui para Cannes, em 2023, né, e 2024. Esse ano, se tudo der certo, estarei lá. Sim, e aí que surge, então, esse próximo tópico da nossa conversa, que é essa sua passagem para o outro lado do balcão, vamos dizer assim, de crítico de cinema e jornalista a distribuidor de filmes, né? Você está lançando agora em janeiro aqui no Brasil o filme Sol de Inverno, que já passou na Mostra de São Paulo, também foi, aliás, com justiça, eleito um dos preferidos do público, que é um filme muito bonito também, muito legal. E aí, queria que você contasse como que surgiu essa ideia, né? Eu sei que você não chegou lá no festival com isso na cabeça de vou comprar um filme, mas acabou que por uma série de fatores isso aconteceu, né? Então, eu queria que você contasse essa história para a gente. Foi mais ou menos assim, né? Quando eu já tinha ido para Cannes no ano anterior, e nesse ano o Michel Simões, meu amigo de muito tempo, meu parceiro de Cinema na Varanda, né, o podcast que a gente fez por 7 anos, tal, um dos meus grandes amigos, também foi, ele e a Cris, né, também que fazia o Cinema na Varanda com a gente, que é a esposa do Michel. Nós 3 fomos e ficamos numa casa que era com a Paula Ferraz, né, grande assessora de imprensa de todas as distribuidoras brasileiras de filme, nossa amiga pessoal também, e a Priscila também, sócia da Paula e, enfim, amiga da gente também. Então, a gente definiu, vamos dividir casa, vamos fazer isso, tal, vamos, beleza. Vamos fazer, então, as reuniões, né, para combinar algumas coisas, tal, sair para jantar e combinar algumas coisas da viagem. E numa dessas, a Paula virou para a gente e falou, por que vocês não compram um filme para distribuir? Você e o Michel. Aí, eu nunca tinha pensado nisso, nunca, sinceramente. É interessante porque as pessoas, quando uma pessoa gosta muito de cinema, não sei se acontece isso com você, talvez aconteça, acho que acontece com quase todo mundo. Você não tem vontade de dirigir um filme, não? Putz. Aí eu disse, acho que não é o meu caso, assim, não é a ideia. Só que eu nunca tinha realmente pensado em distribuição de filmes. Nem cogitado, assim. E o Michel a mesma coisa, também não. E aí, beleza. Paula falou aquilo pra gente, e aí a gente ficou ruminando a ideia. E aí, o que você acha e tal? E, né, que é uma variação um pouco mais, num nível mais elevado daquilo que quando você vê um filme que você gosta muito, você recomenda para todos os seus amigos, né? Isso exato. Para um outro patamar, né? Exatamente. E aí, conversando com o Michel, a gente achou que podia ser uma coisa interessante, dependendo de, obviamente, valor,
condições, etc. e tal. Enfim, se a gente achasse um filme que, ao mesmo tempo, a gente gostasse e que fosse viável comercialmente, né, num circuito que é o circuito que a gente frequenta, o circuito mais de cinema independente, de cinema de arte, e beleza. Aí fomos com essa coisa, sem nada fechado, sem nenhuma ideia muito concreta, mas com uma sementinha ali. E aí a gente assistiu o Sol de Inverno. Primeiro eu assisti com a Paula, depois... Aí eu falei assim, legal esse filme, acho que pode acontecer. Falamos para o Michel, para a Cris, tá, eles assistindo também, a Priscila também assistiu e deu opinião também. E aí, vamos fazer uma proposta? Vamos. O Michel trabalha com comércio exterior, então ele tem esse jogo de negociação, sabe, de fazer essa articulação toda. Aí, quando a gente decidiu, vamos ver como é que funciona, aí ele falou com a Sales, né, que é a empresa que tem os direitos do filme, e pegou qual seria o valor, quais seriam as condições, por tanto tempo que a gente teria os direitos do filme e tal. E aí, trouxe para mim, a gente ficou dividindo, achamos que valia a pena, começamos a negociar com eles, né? Enfim, porque tem toda uma articulação, se vai ser Brasil, se vai ser América Latina, se pode ser um pouquinho mais barato, se o que é que vem no pacote e tal. E aí a gente achou que valia a pena. E fizemos uma proposta, eles toparam. Como a gente foi a primeira distribuidora que a gente terminou montando, né, nesse período, que se interessou pelo filme no Brasil, na América Latina, eu acho, inclusive. E aí eles deram um privilégio para a gente, né? Eles começaram a dizer, não, já estou negociando aqui com esse pessoal, porque algumas pessoas terminaram procurando eles depois. E aí a gente negociando, voltamos para o Brasil, ficamos negociando, deu certo, aí compramos o filme. Então, apresenta para quem está assistindo a gente e ainda não viu o filme, apresenta um pouco sobre o que é o filme e o que também te chamou a atenção, por que você decidiu investir nele. O filme é O Sol de Inverno, que é o título brasileiro, né? O título em inglês, que foi o que ficou em Cannes, e o mais conhecido é My Sunshine. E aí, um parênteses, esse título também foram vocês que escolheram, imagino. O Sol de Inverno, sim. Sol de Inverno, sim. Porque, na verdade, o título em japonês, ele significa, é um jeito que as crianças chamam o sol. É tipo, meu solzinho, uma coisa assim. Uhum. E aí virou My Sunshine, para ficar mais universal, né? Enfim. E aí a gente achou que Meu Raio de Sol talvez parecesse muito infantil e tal, e o filme não é. Apesar de ser protagonizado por crianças, ele não é infantil. E aí colocamos o Sol de Inverno, porque ele se passa na neve, basicamente, patinação no gelo e tal. E, basicamente, é a história de um menino, né, que mora numa ilha do norte do Japão. Ele é a temporada de hóquei, que é o que ele faz de esporte na escola e tal. Só que ele não se interessa nada por hóquei, e um belo dia ele entra lá como é que chama aqui? Na arena de patinação, vê uma menina fazendo balé, né? Fazendo balé em cima de patins, e fica alucinado, acha aquilo incrível e tal, e começa a ir todos os dias e olhar, e fica interessado, e fazer os movimentozinhos. E aí o treinador diz assim, ele está interessado, vamos lá. O treinador, que é um ex-atleta, né, de patinação, e aí ele começa a ensinar ele também. Então, o início do filme é isso, né? É bem no comecinho. E aí se desenrola toda uma história que envolve tanto o esporte quanto a relação dos dois meninos com o esporte, entre si, com o professor, e vem vários temas que a sociedade japonesa, que está meio que intrínseco ali na sociedade japonesa. Várias coisas interessantes. Então, a gente achou que o filme, ao mesmo tempo em que ele é muito bonito e tal, e muito, sei lá, suave na narrativa dele e tal, a gente achou que é um filme que tem uma profundidade também.
e tem uma beleza visual muito grande, né? A gente se interessou muito pelo visual do filme, o próprio diretor é diretor de fotografia do filme, é montador do filme, roteirista, e ele, né, ele pega uma fotografia com muita luz, tal, até o My Sunshine, né, vem disso um pouco. E aí a gente pensou que seria um filme que pudesse entrar que podia entrar no circuito de arte brasileiro, assim. E apostamos nele. Sim. E aí, nesse processo de negociação, a primeira vez que vocês tiveram contato assim, com isso, como é que isso surpreendeu? Foi mais tranquilo do que você imaginava ou não? Foi mais difícil do que vocês imaginavam? Vocês falaram que vocês tinham separado um dinheiro, mas foi o dinheiro que vocês imaginavam? Foi mais? Foi menos? Como foi os bastidores? Nunca é suficiente, Diego. Nunca é, porque, na verdade, assim, isso é uma coisa que a gente aprendeu também, é que quando você vai negociar o filme, você tem que entender tudo que vem, né, no pacote. E, geralmente, as sales, elas fazem isso, elas dão um valor pelo filme. Então, todo o material de divulgação, pôster, trailer, extras, né, featurettes lá, tudo isso é cobrado à parte, a gente descobriu depois, entendeu? Então tem um pacote de extras, vamos dizer assim. Aí tem umas licenças e tal, coisas aqui, que são aqui do Brasil, coisas que são de fora mesmo e tal. Legendagem, por exemplo. Né? Legendagem também. A gente deu uma sorte nesse aspecto. Sorte não, porque a gente pagou também. Mas que isso foi muito interessante para o filme, foi muito bom para o filme, na verdade, porque a gente estava em Cannes ainda e a gente tinha muito contato com o Jonas, que é o filho da Renata de Almeida, que, né, ajuda nela a montar a Mostra de Cinema de São Paulo. Hoje eu acho que é a peça mais fundamental da mostra. E a gente falou que estava negociando o filme, ele falou que tinha visto o filme, tinha achado muito legal o filme, e que se a gente fechasse, vamos levar para a mostra e tal, enfim. Ficou aquela coisa meio de... né? E aí, amigo? E aí, beleza. Quando a gente fechou mesmo, aí eu falei, né, mandei uma mensagem para ele, falei, Jonas, a gente fechou o filme aí, tem chance mesmo de passar na mostra e tal? Aí ele falou, vamos fazer, escreve o filme lá, eu já vi o filme, né, enfim. Mas aí a gente tem que passar pelo processo todo e tal. E aí deu certo, eles quiseram o filme, e a mostra já tem um acordo com a empresa de legendagem e tal, que faz um preço um pouco mais camarada para eles, porque, né, recebe um volume muito grande. E eles falaram assim, a gente consegue esse desconto aí na legendagem e tal. Então, a gente entrou nessa e foi mais fácil para a gente legendar. Uhum. Depois eu mesmo fui revisar as legendas, tal, fiz uns ajustezinhos, mas foi uma coisa interessante para a gente até aprender todos os passos que tem que seguir, né? E aí tem toda uma estratégia de lançamento também, que imagino que tenha sido uma novidade para vocês, de pensar Muito. na data de estreia do filme, Cara, pensar nas janelas também, né? Depois do cinema, isso tudo também passa por vocês, né? Sim, Como é que foi esse processo? Primeiro da escolha, né? A mostra foi em outubro, ele estreia agora em janeiro, época que a gente tem um calendário também apertado por conta das estreias do Oscar, então qual foi o critério de escolha da data? Então, o que acontece é o seguinte, ele passou na mostra em outubro e teve uma sessão já em novembro, né, na repescagem da mostra, porque a mostra definiu que alguns filmes que queria para repescagem, incluiu o Sol de Inverno, ele ganhou mais uma sessão, foram 3 mais 1, 4. E aí, a própria mostra já se interessou pelo filme para colocar na itinerância, que vai para várias cidades do interior de São Paulo durante novembro. E essa itinerância, né, o ano passado, eles teve um braço em Belém, que eles também levaram o filme para Belém. Então, que eu acho que, inclusive, Belém foi no comecinho de dezembro. Então, assim, novembro não era um mês que a gente podia lançar, porque o filme estava ainda circulando nesse esquema dos festivais.
né? E a gente até depois recebeu um convite lá do pessoal do Cinema da Fundação no Recife, para que passou o filme também no festival que eles têm de fim de ano, que passa retrospectiva e expectativa, né? Filmes, né, do ano, que foram lançados ao longo do ano, e filmes que vão ser lançados no ano seguinte. E aí a gente recebeu esse convite deles, e foi muito legal para a gente ter exibido o filme lá também. E aí, dezembro, tradicionalmente, eu não sabia, mas a gente descobriu isso. Não é um momento bom para lançar filmes de mais independentes mesmo, mais alternativos, porque as pessoas têm muitos compromissos financeiros, né, com Natal, com tudo, com férias, etc. E quando elas vão para o cinema, elas vão ver os blockbusters, os filmes, aquele filme que você escolheu para ser o filme do mês, né? Uhum. E então eles iam ver Alta Compadecida, ainda Estou Aqui, que estava, né, acontecendo já no Brasil e tal, já que virou fenômeno. Então não era uma possibilidade lançar em dezembro, né? Isso daí a gente terminou aprendendo muito. E aí, janeiro, como você falou, tem essa coisa dos lançamentos do Oscar, né? Então, a ideia é justamente lançar no comecinho de janeiro, né? Na verdade, nem foi no comecinho, foi no meio. Mas nessa primeira parte de janeiro, porque os lançamentos do Oscar estão mais concentrados depois. Os filmes mais fortes. Depois até entraram alguns filmes na data do nosso, mas aí a gente já tinha também batido o martelo e tal. E aí, nada é simples, né? Enfim, aí a gente tem que fazer o que é mais complexo, que é a negociação com os exibidores, né? A gente foi... alguns exibidores se interessaram desde que a gente anunciou que estava com o filme. Então, a gente recebeu algumas propostas, uma delas foi do grupo Estação, no Rio. Imediatamente eles já quiseram passar, o Cine Passeio em Curitiba também quis passar, e aí a gente já ficou meio acordado com eles. As outras salas, e a maioria das salas, a decisão, na verdade, do que entra em circuito é muito voltada para o que está em cartaz e se está dando certo, se está dando bilheteria, se tem público nos cinemas. Então, eu posso dizer assim, eu vou estrear meu filme no dia 16 de janeiro, que é o caso do Sol de Inverno, mas o cinema diz assim, poxa, mas 16 de janeiro eu estou com vários filmes aqui bombando, não vai dar. Entendeu? Então, a gente tem que ir negociando. E a gente foi lá oferecendo o filme para alguns, recebemos alguns convites e fomos definindo aos poucos. Ainda estamos definindo, agora que vai ser a definição de várias salas, inclusive, né? E isso a gente aprendeu, que é bem complexo mesmo. Mas estamos confiantes aí no filme, acho que a repercussão da mostra foi muito boa, né? A gente teve uma sessão lotada no Cinesesc que me deu muito orgulho, porque Cinesesc, além de ser, né, o cinema do coração, acho que do cinéfilo paulistano, ou que mora em São Paulo. Melhor projeção, exato. Tudo muito bom lá. Além disso, assim, é uma sala de quase 300 lugares, então a gente lotou o Cinesesc, assim, e aí é interessante porque a gente não pegou muitos convites nossos para distribuir nas sessões. Eu acho que tinha 10 convites por sessão. Foi mais ou menos isso. Então, realmente foi quase tudo foi vendido. E aí a gente sentiu chance. Espero que não tenha acabado o público aí, né? Inclusive. Não, com certeza não. E aí, vocês agora também têm que lidar com uma coisa, vocês investiram dinheiro e agora vocês esperam um retorno. Como é que é esse momento de expectativa, não só pela repercussão, que as pessoas gostem do filme, mas que vocês investiram, imagino que vocês estejam esperando algum retorno financeiro também. Tem isso? Tem essa cobrança interna de vocês? Não, com certeza tem, né? Porque a gente não... A ideia é não ficar no prejuízo, né? A gente não ficou, na verdade, porque as sessões da mostra, ela já tem a gente recebe já uma parte. Quando ele vai para a itinerância, a gente recebe também uma parte. E a gente já conseguiu uma negociação com o streaming, que eu ainda não posso revelar, mas já está meio que acordado, né?
e a gente também já tem uma parte, assim, e essa negociação também fica aberta aqui. Outros streamings podem exibir o filme também, então estamos aí ainda em processo. E no lançamento de cinema mesmo, tem isso, né? A regra básica é metade da bilheteria para o exibidor e metade para o distribuidor. Pô, então, maravilha, tá indo melhor do que vocês imaginavam, ou não? Vocês já imaginavam ter um retorno, ou foi uma aposta que tá dando certo, assim? Assim, vamos ver, assim, a gente está recebendo, tá feliz com o retorno, mas ainda precisa ir um pouco mais, né, para poder a gente sentir que valeu a pena. Mas quando vocês compraram o filme, foi mais nessa paixão, ou foi como... foi um misto das duas coisas, assim, Exato, né? um misto das duas coisas. Um filme que talvez não tenha sido o seu preferido do festival, mas vocês, além de ter as qualidades artísticas, você viu lá um potencial de fazer um público, de chegar nas pessoas. Exatamente. A gente achou que tinha essa pegada das crianças, que era uma coisa emotiva, mas que tinha um tom certo, assim, que não era um melodrama muito banal e tal. E achamos que tinha um conteúdo ali também. Mas, com certeza, a parte de achar que o filme poderia corresponder na bilheteria do público, no interesse do público, foi determinante também. Você falou desse orgulho que você sentiu de ver a sala do Cine Sesc lotada, né? Você vira um pouco pai do filme, assim? Qual que é a reação que as pessoas têm, que te comoveu? O que você ouviu do público que te deixou satisfeito, assim? Eu sou muito autocrítico e sempre fico meio que pensando, putz, será que as pessoas estão falando que gostaram do filme só para me agradar, que são meus amigos, ou porque, enfim, eu estou ali e tal. Mas, assim, no geral, as pessoas ficaram bem tocadas com o filme, ficaram impressionadas com a fotografia, que eu acho que é um destaque natural do filme. Isso foi muito legal mesmo, assim. Quando saiu o logo da Michiko, né, na nossa distribuidora, as pessoas gritaram, batendo uma palminha ali. Isso foi muito legal, porque a gente viu que as pessoas torcendo junto com a gente, assim. E eu acho que muito da ideia que eu e o Michel tivemos com essa iniciativa, né, que a gente, claro que é uma experiência, porque a gente vai ver como é que vai ser, se vai ser uma coisa que a gente vai realmente querer continuar. A gente vai continuar, mas assim, vamos ver em que intensidade, né? Foi que quando a gente começou a anunciar que a gente estava com o filme, que o filme ia passar na Oscar, teve um engajamento muito natural das pessoas. Sabe, no Twitter, eu não estou mais no Twitter, mas no primeiro momento eu estava. No Twitter, no Blue Sky, no Instagram, tal, as pessoas compartilhavam, curtiam, comentavam, indicavam para as pessoas, a gente via que tinha coisa encaminhada, muito naturalmente, sem a gente pedir. Isso a gente achou muito legal, porque foi assim, acho que um retorno do que a gente meio que construiu ao longo desses anos todos, nos blogs, no podcast, uma relação um pouco mais próxima, menos fria, né, com o pessoal. Claro que tem muitas pessoas que são amigas da gente, mas tem muitas pessoas que só acompanhavam a gente. Então, esse engajamento natural é muito bonito. Foi uma coisa muito emocionante, muito tocante para a gente. Sim, já daria um outro filme paralelo só de dois amigos cinéfilos que vão para Cannes e compram um filme. Você tem que vender os direitos dessa história. Pois já pensou? O que será que eu quero que me interprete? Vamos pensar. Mas mais uma coisa, digo assim, isso que você falou bem aí. A gente quer que seja o cinéfilo falando com o cinéfilo, sabe? Eu não quero lançar um filme só porque eu acho que ele vai dar bilheteria, mas também com parcimônia. Também vou lançar um filme que eu acho que não tem muito futuro, porque é um investimento, é dinheiro, a gente perde dinheiro, senão, né? Enfim. E a gente está com umas negociações aí para um segundo filme, mas a gente quer bater o martelo realmente depois que a gente sentir
como é que vai ser o lançamento do Sol de Inverno. Pô, muito bom, muito bom. Vocês são realmente inspiração, assim, eu falo por mim, imagino que outras pessoas também tenham sentido isso, assim, porque a gente vê que é uma coisa, não é feito por executivo e tal, a gente é apaixonado, a gente fica pensando, poderia ser a gente lá, e vocês estão representando muitos cinéfilos, assim, com certeza. Queremos ser isso, queremos isso. Foi. Não, você não sabe a quantidade de gente que chegou para mim e para o Michel e falou assim: vocês têm que lançar um filme tal, é a cara da Michiko. Assim, como assim a cara da Michiko? Não existe ainda cara. A cara de que vocês construíram aí, né, nesses anos todos, né? Acho que tem um perfil, já dá para imaginar, assim, um perfil de outros filmes. É legal, por isso que a gente fica tão feliz, assim, porque a gente sabe que tem coisa boa vindo aí, que vocês têm um olhar apurado para essas coisas, e a gente fica ansioso aí para os próximos lançamentos da Michiko. Mas, para começar, então, fico aqui também na torcida para que mais gente vá ao cinema, confira O Sol de Inverno, e depois que ele se espalhe aí por streamings, para que mais gente aí... E os direitos no Brasil, então você falou que poderia ser para a América Latina, mas vocês estão com direitos no Brasil. Porque existem vários tipos de negociações, né? Tanto de só cinema e streaming, só streaming, tudo que imaginamos como luz, por exemplo, o Telecine tem só o direito do streaming. Quem tinha o direito do cinema era o Filmes da Mostra, né? Que teve que lançar meio às pressas, porque o Telecine já tinha uma data para lançar o streaming. Então, tem várias coisas. E tem isso, né? De território. Eles gostam muito de vender para a América Latina inteira, mas, pô, a gente acabou de começar, a gente mal sabe, né? Mal sabe não, a gente já sabe, mas assim, a gente teve que aprender como funcionaria com o Brasil. Imagina a América Latina inteira. Então, para a gente não era jogo. E é isso. Então, tem vários tipos de negociação. A gente tem os direitos por 7 anos do filme. Bem legal. Então tá, então para a gente terminar, Chico, aquela perguntinha de praxe aqui no Livro Um Disco um Filme, para você responder. Esqueci de pensar nisso. Mas vamos lá. Mas o filme você já deu um spoiler aí, não sei se é o que você vai citar, mas imagino que seja o Drácula, não sei se é esse, mas queria que você falasse qual que é e desse uma explicação pequena sobre por que eles marcaram você. Olha, não é o Drácula. O Drácula é um dos filmes que eu amo, um dos filmes que são minha base, mas o filme que eu acho que já faz alguns anos que eu cito como meu filme favorito é o Aurora, do Murnau, que é um filme que, quando eu assisti, eu fiquei tão chocado que um filme de 1927 tivesse aquele grau de tecnologia envolvido, sabe? E depois, porque eu conheci esse filme cedo na minha cinefilia, e depois que eu fui conhecer mais o cinema mudo e tal, eu cheguei à conclusão que o cinema mudo, naquele intervalo menor de tempo que ele teve, quando ele chegou no final, que é o tempo do Aurora, do Metrópolis e tal, ele estava num grau de evolução, de linguagem, que é um absurdo, assim. E, assim, num filme de ficção científica como o Metrópolis, por exemplo, é natural que você veja mais efeitos, mais truncagens e tal. O Aurora é um romance, né? Então, assim, o Aurora tem uma quantidade absurda de efeitos visuais, sabe? De linguagem que transmite a narrativa do filme ali. O Murnau era genial, maravilhoso e tal. No final das contas, tem a ver com Drácula, porque o Murnau dirigiu o primeiro Nosferatu, né? Que é a primeira versão do Drácula para o cinema, enfim. Eu acho que meu filme é esse. Bom, o livro, eu acho que é o retrato de um artista quando jovem, do James Joyce, que é interessante porque aquele, né, jovem, né, querendo descobrir o mundo, eu disse assim, vou ler Ulisses, do James Joyce. Eu disse, não dá para ler Ulisses, do James Joyce, principalmente nessa idade. Talvez quando eu tiver 60 anos e tal. Aí eu conheci o Retrato de um Artista quando jovem, que é um filme muito, também ousado, mas muito mais palatável e tal, e que eu acho genial, acho incrível, assim. Então, acho que meu livro é esse. Eu amo também o Vidas Secas, do Graciliano Ramos, porque eu acho que enfim, o Graciliano Ramos era alagoano, né, minha terra, então eu tinha uma relação ali. Eu li esse livro
no colegial e tal, depois reli ele adulto, e eu acho genial. Tão genial, inclusive, quanto o filme que o Na Superior dos Santos fez. E o disco, acho que é Nevermind, do Nirvana. Ó, tem um pôster do Radiohead atrás de você, achei que ia vir um OK Computer aí. Olha, talvez fosse meu segundo, viu, o OK Computer, que é um da minha vida também. Mas é porque eu fui nesse show lá em Londres e estava vendendo pôster lá, e há muitos anos já. E aí eu disse assim, vou levar. Sim, demais. Mas por que o Nirvana, então, Nevermind? Porque eu acho que assim, eu tava, quando o Nevermind foi lançado, 92, ele é de 91, mas eu conheci em 92. Acho que eu vi as primeiras músicas num programa de rádio que tinha, do José Roberto Marques, Novas Tendências, que era uma referência minha para música alternativa, de rock, de coisa eletrônica também. E foi a primeira vez que eu ouvi o Smells Like Teen Spirit. Eu fiquei absolutamente apaixonado no primeiro motivo, aí o primeiro minuto. Aí eu vi, depois eu ouvi algum tempo depois o Come As You Are, e aí quando lançou o disco, foi lançado, estava se lançando os CDs no Brasil. Uhum. Né? O meu primeiro CD foi Nevermind. Então eu disse assim, e até hoje eu ouço e acho maravilhoso, Sim. Acho tudo do Nirvana maravilhoso. Sim. Inclusive, o filme lá do Gus Van Sant sobre o Kurt Cobain, acho tudo maravilhoso. Tem aquele documentário também, Montage of Heck, né? Tem alguns documentários, né, do Kurt Cobain. As pessoas adoram ficar explorando rapaz. Sim. Beleza, Chico, então, de novo, parabéns pelo lançamento do Sol de Inverno, pela iniciativa, obrigado pelo seu tempo, e espero falar com você, além dos nossos encontros em cabines e em sessões aí de cinema, que a gente fale também, você conte novidades aí da Michiko por muito tempo pra gente aqui no Livro Um Disco um Filme. Pode deixar, vocês vão ter prioridade aí nas informações aí sobre os lançamentos da Michiko. Eu que agradeço, viu, Diego? Obrigado muito pelo espaço aqui. É nóis, estamos juntos. Obrigadão, um abraço. Valeu, querido.